espero que sim, né? Agora retornando às nossas aulas, segundo semestre, matemática. E o nosso primeiro assunto desse segundo semestre vai ser função afim. Função afim vocês estudaram lá no ensino fundamental, né? Vocês conhecem mais como equação do primeiro grau, então é a mesma coisa. Função afim, função do primeiro grau, equação do primeiro grau, tá? Vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo e vamos aprender a partir de agora. Função afim, ela é escrita nesta forma, na forma de ax mais b, onde os coeficientes, no caso, o que acompanha o x, que é o a, ele é o coeficiente angular, que vocês já viram na geometria analítica, e o b é o coeficiente linear. E onde é que a gente utiliza uma função no nosso dia a dia? Um exemplo, você vai na padaria comprar um pão, e um pão é 40 centavos a unidade. Aí, para me criar uma função em cima disso, como é que eu faço? Se eu sei que um pão é 40 centavos, o preço que eu vou pagar, no caso eu vou chamar de y, é igual, estou criando a função. O preço que eu vou pagar, ele vai depender da quantidade de pães que eu vou comprar. Então, neste momento, eu acabei de mostrar para vocês uma situação bem clara do nosso dia a dia, onde a gente pode se criar uma função. Sendo o y o preço que eu vou pagar, o valor fixo, que é o valor do pão, que foi o dono da padaria que colocou, é um valor que eu não posso alterar. O que eu posso alterar dentro dessa função? O valor de x, que é a quantidade de pães que eu vou comprar. Se eu comprar um, eu vou pagar 40 centavos. Se eu comprar dois, eu vou pagar 80 centavos. E por aí em diante, tá? Então, esse aqui é o conceito de função do nosso dia a dia. E aí, como é que a gente vai manusear, né, esse assunto aqui de funções? A gente vai conhecer algumas coisinhas muito importantes deste conteúdo, como por exemplo, vocês vão aprender a identificar quais são as funções afim. Vocês também vão aprender a traçar o gráfico de uma função afim, vão aprender quando ela é crescente ou decrescente e ainda vão aprender a calcular as raízes ou zeros dessa função, tá? Então, primeiramente, vocês têm que lembrar o quê? Que essa função, ela vai ter um coeficiente para x e o do y, que são valores numéricos, tá? O x, ele vai sempre aparecer. No caso, olha aqui, esse primeiro exemplo aqui, f de x é igual a x mais 1. Então, isso aqui é uma função afim. Ah, professora, mas qual é o coeficiente, qual é o número que acompanha o x? Vocês sabem que quando a letra está sozinha, ela vem acompanhada do 1. Só que a gente não escreve. Mas se eu colocasse aqui 1x mais 1, não estaria errado, tá? A gente também já aprendeu isso lá no ensino fundamental. E o que a gente também tem que lembrar, que é muito importante nesse assunto? Que o coeficiente que acompanha, no caso o número que acompanha x, ele jamais pode ser zero. Jamais pode ser zero. Por quê, professor? Se ele for zero, então isso aqui vai deixar de ser uma função afim. O b pode ser zero? Pode. Agora o a, não. Porque se o a for zero, não temos mais uma função afim. A gente vai ter um único valor numérico. Ponto. Tá? Então, prestem bem atenção que eu posso cobrar isso nas atividades para testar a atenção de vocês. Então, vamos lá. Vamos identificar funções afim. A função afim, pessoal, ela pode ser escrita assim, f de x, ou ela pode ser escrita y igual a tanto. F de x igual a tanto ou y igual a tanto, tá? São duas formas da gente escrever, sem problema. Então, ela tem que ter o valor de x, tá aqui, e ela tem que ter o coeficiente angular. Pronto. Então, essa daqui, ela é uma função afim. Vou colocar só aqui um certinho. Essa daqui, por que ela não é uma função afim? Se vocês observarem aqui, ó, o expoente é 2. Quando o expoente é 2, vocês também estudaram no ensino fundamental, que é uma equação do segundo grau. E eu acabei de dizer para vocês que a função afim, ela é uma equação do primeiro grau. Então, o expoente da variável, no caso, tem que ser 1. Como aqui é 2, essa aqui não é uma função afim, certo? Aqui, ó, f de x igual a 3x mais 2 é uma função afim. Aqui, ó, y igual a menos 2x. Vixe, professor, não tem o valor do b, só tem o valor do a. Ela continua sendo função? Sim.
ela não continuaria se ela tivesse apenas o valor do b. Se fosse assim, ó, y igual, por exemplo, a menos 2, que no caso aqui seria o coeficiente linear, porque não tem a variável x. Então, ela não seria uma função afim. Só o valor do a continua ela sendo uma função, mas só o valor do b, não. Ok? E aqui, uma fração. Sim, ela continua sendo uma função afim, mesmo quando escrita numa fração. Professor, então, quem seria aqui o coeficiente do a? Quem seria o coeficiente angular aqui, ó? Você ia extrair a fração, ó. É a mesma coisa de 1/2 multiplicando x, ó. Só que a gente coloca x sobre 2, tá? Então, ela continua sendo uma função. Ok? Alguma dúvida? Repita o vídeo, tá? Volte, assista novamente e qualquer coisa é só perguntar no privado. Agora, nós vamos estudar outra parte que também é muito importante, que é como a gente vai calcular o gráfico da função afim. Vocês têm que relembrar alguns conceitos sobre plano cartesiano, sobre pares ordenados. Vocês lembram que aqui no plano cartesiano, essa linha aqui na horizontal é o eixo das abscissas, é onde a gente escreve o valor do x. E essa linha aqui na vertical é o eixo das ordenadas, que é onde a gente escreve o valor de y. Não pode trocar. X é aqui e o y é aqui. Depois a gente traça o par ordenado e, consequentemente, o gráfico, tá bom? Então, aqui, para a gente traçar um gráfico de uma função, eu tenho que ter uma função. Então, eu vou pegar uma função bem simples. Vou escrever aqui, ó. Y é igual a x mais 1. Pronto. Essa é uma função, ó. Vou botar aqui. Y é igual a x mais 1, tá? Então, para a gente traçar esse gráfico, eu atribuo valores a x, qualquer valor que você escolher, e aí a gente vai substituir esses valores e encontrar o valor do y, ó. No caso aqui, eu vou atribuir para x, ó, o valor de menos 1, 0, 1 e 2, ó, tô na ordem crescente, certo? E aí agora a gente vai pegar onde tem o x na função e vai substituir pelo esse valor que eu atribuí, ó. Y é igual. Aqui tira o x e bota o menos 1, ó. Então, fica menos 1, aí repete aqui o mais 1, ó. E agora resolve. Menos 1 mais 1, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Como eles são iguais, então vai dar 0. Então, ó, o meu primeiro par ordenado, ó. Menos 1 do x e 0 do y. Menos 1 foi o valor que eu atribuí. E 0 foi quando eu resolvi, ó, a função. O outro, y igual. Onde tem x, você bota agora o 0. 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, né? Então, ó, o outro par ordenado. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Ok? Próximo. Y igual 1 mais 1, o que dá 2. Então, ó, quando o x for 1, o y vai ser 2. E agora, 2 mais 1, que dá 3. Quando o x for 2, o y vai dar 3. Pronto, eu tenho aqui 4 pares ordenados. Você poderia fazer quantos você quiser ou quantos o seu professor pedir. Agora, a gente vai escrever esses pares ordenados aqui no plano cartesiano e vamos traçar esse gráfico. Primeiro par ordenado, ó, o x é menos 1. Então, vem aqui do lado do negativo, ó, escreve menos 1. O y é 0, então o ponto vai estar aqui mesmo, em cima do menos 1. Ó. Próximo, o x é 0 e o y é 1. Então, a gente vem aqui nos y, ó, escreve 1 e traça o ponto. O x aqui é 1, ó. Então, vem pra cá, 1 positivo. E o y é 2, ó. Sobe pra cá, bota o 2. E aí, liga o par ordenado, ó. Agora, o x é 2, ó. Vem pra cá. E o y é 3. Aqui em cima, 3. Ó, pronto. Já tenho aí os meus pontos do gráfico. Agora eu vou traçar a reta desta função afim. Ó, ok? E quantos pares ordenados vocês
substituísse nessa função, os pontos ficariam sobre essa mesma reta. Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, repete, assiste novamente. Eu vou limpar o quadro e volto daqui a pouco com os demais pontos da aula. Calcular a raiz ou o zero dessa função, tá? Então vamos lá. Quando é que uma função é crescente? É muito fácil. Você vai olhar para o coeficiente A, que no caso é o valor que acompanha o x. Se esse coeficiente aqui, ó, for positivo, então essa função ela é crescente. Ok? Só isso. Olha para o valor que acompanha o x. Ele é positivo? A função é crescente. Se ele for negativo, que é o caso aqui desta outra função, ó, que é menos 3, então a função ela é decrescente. Fácil, né? A primeira questão da atividade vai ser somente isso, para você classificar as funções de crescente ou decrescente. O valor do A é positivo, função crescente. O valor do A é negativo, função é decrescente. Agora vamos ao cálculo. Para calcular a raiz dessa função, ou o zero dessa função, você vai começar pegando ela e igualando a zero. Vamos lá. Aqui tem 2x menos 10, então você vai escrever assim, ó. 2x menos 10 igual a zero. Por isso que a gente chama o zero da função. A gente iguala a zero para começar a calcular, certo? Agora você vai encontrar o valor do x. Simples, né? Deixa ele sozinho aqui no caso do lado esquerdo da igualdade. Manda todo mundo para o outro lado pela operação inversa. Vamos aqui primeiro mandar esse menos 10, ó. Vai ficar, ó, 2x é igual. Pessoal, tá menos 10 do lado de cá. Eu vou mandar para o outro lado, então ele vai pela operação inversa. O inverso da subtração é a adição. Então ele vai positivo, certo? Só tenham cuidado nisso. Agora, tem esse 2 aqui acompanhando o x, eu vou ter que mandar para o outro lado. Ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado da igualdade pela operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 10 dividido por 2. Agora, a gente pode escrever que o x é igual a 10 dividido para 2, 5, né? Então, esse 5... é a raiz desta função 2x menos 10. Simples, né? Vocês estudaram isso aqui no ensino fundamental. É só uma forma de lembrete, tá? Agora a gente vai calcular o item B. Um outro item para depois vocês colocarem a mão na massa, tá? Então vamos lá. Começa igualando a zero, ó. Menos 3x menos 6 igual a zero. Pronto. Agora, descobre o valor de x. Ó, menos 3x aqui, igual. Tá menos 6, vai pro outro lado da igualdade, mais 6, que eu posso colocar só ele mesmo. O menos 3 tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então, vai ficar o x igual a 6 dividido para menos 3. Então, eu vou ter que x é igual a menos 2. Cuidado com os sinais, hein? Só isso. E essa daqui é a segunda questão da nossa atividade. Então, espero que vocês tenham aprendido. O conteúdo é simples. Alguma dúvida a gente vai tirando aí no decorrer das aulas. Beijo e até o próximo vídeo.